Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Eu sou o Francisco, e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante, sobre o plano de Deus. O que é o plano de Deus? Como podemos conhecê-lo? E como ele pode nos fazer mais preparados e confiantes? O plano de Deus é o projeto eterno que ele tem para cada um de nós, para a sua igreja e para o seu reino. O plano de Deus é a razão pela qual ele nos criou, nos salvou, nos chamou e nos enviou. O plano de Deus é a expressão da sua vontade, da sua glória, do seu amor e da sua justiça. O plano de Deus não é apenas um destino, mas uma jornada, uma missão, uma vocação. O plano de Deus não é apenas individual, mas também coletivo, comunitário, universal. A Bíblia nos ensina que Deus é o Deus do plano. Ele é o Criador de todas as coisas, o sustentador de todas as vidas, o provedor de todas as necessidades. Ele nos deu a vida, a natureza, os talentos, os recursos, as oportunidades. Ele nos deu o seu Filho, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Ele nos deu o seu Espírito Santo, que nos consola, nos orienta, nos fortalece e nos capacita. Ele nos deu a sua palavra, que nos revela a sua vontade, nos ensina a sua verdade, nos corrige, nos instrui e nos aconselha. Ele nos deu a sua graça, que nos perdoa, nos transforma, nos abençoa e nos faz herdeiros da sua glória. Portanto, se Deus é o Deus do plano, e nós somos seus filhos e filhas, nós também podemos conhecer o seu plano para as nossas vidas. Não por acaso, nem por sorte, nem por coincidência, mas por revelação, por orientação e por confirmação. O plano de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. O plano de Deus é uma forma de honrar a Deus, de reconhecer o seu plano, de imitar o seu caráter e de cumprir o seu propósito. Mas como podemos conhecer o plano de Deus na prática? Como podemos saber o que Ele quer de nós, para nós e através de nós? Eu quero compartilhar com vocês alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar nessa busca. Vamos abrir as nossas Bíblias e ver o que Deus nos diz sobre o plano. O primeiro princípio é: o plano de Deus é fruto da sua soberania. A soberania de Deus é o seu domínio absoluto sobre todas as coisas, o seu controle total sobre todos os acontecimentos, o seu governo supremo sobre toda a história. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus dos deuses. Ele faz o que quer, como quer, quando quer, onde quer e com quem quer. Ele não depende de ninguém, não se sujeita a nada, não se limita por coisa alguma. A Bíblia nos diz que o plano de Deus é inalterável, irrevogável, infalível. Ele declara o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, dizendo: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías 46, 10. Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Efésios 1, 11. Ele opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. Ele cumprirá o seu propósito para mim. Salmos 138, 8. Você reconhece a soberania de Deus em sua vida? Você confia no seu domínio, no seu controle, no seu governo? Você crê que Ele tem um plano eterno, perfeito e bom para você? Você se submete ao seu plano, para honrar a Deus e servir ao próximo? O plano de Deus é fruto da sua soberania. O segundo princípio é: o plano de Deus é fruto da sua graça. A graça de Deus é o seu favor imerecido, a sua bondade incondicional, a sua misericórdia infinita. Ele é o Deus que nos ama, que nos perdoa, que nos salva, que nos transforma, que nos abençoa. Ele é o Deus que nos escolhe, que nos chama, que nos capacita, que nos envia. Ele é o Deus que nos dá o que não merecemos, que não nos dá o que merecemos, que nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos. A Bíblia nos diz que o plano de Deus é um dom gratuito, uma graça imerecida, uma bênção abundante. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras,
mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. 2 Timóteo 1:9. Ele nos predestinou para sermos conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Romanos 8:29. Ele nos criou em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Efésios 2:10. Você recebe a graça de Deus em sua vida? Você aceita o seu favor, a sua bondade, a sua misericórdia? Você crê que Ele te ama, te perdoa, te salva, te transforma, te abençoa? Você responde ao seu plano, para honrar a Deus e servir ao próximo? O plano de Deus é fruto da sua graça. O terceiro princípio é: o plano de Deus é fruto da sua glória. A glória de Deus é o seu esplendor, a sua majestade, a sua beleza, a sua santidade. Ele é o Deus que se revela, que se manifesta, que se faz conhecido. Ele é o Deus que se mostra nas suas obras, nas suas palavras, nos seus atributos, nos seus nomes. Ele é o Deus que se exalta, que se honra, que se louva, que se adora. A Bíblia nos diz que o plano de Deus é para a sua glória, para o seu louvor, para o seu nome. Ele nos formou para si, para que anunciássemos os seus louvores. Isaías 43:21. Ele nos fez para a sua glória. Isaías 43:7. Ele faz todas as coisas para o louvor da sua glória. Efésios 1:12. Ele quer que façamos tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10:31. Você reflete a glória de Deus em sua vida? Você revela o seu esplendor, a sua majestade, a sua beleza, a sua santidade? Você mostra o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor? Você exalta, honra, louva, adora a Deus? Você cumpre o seu plano, para honrar a Deus e servir ao próximo? O plano de Deus é fruto da sua glória. Meus irmãos e minhas irmãs, eu espero que esses princípios bíblicos tenham te ajudado a entender melhor o que é o plano de Deus, e como podemos conhecê-lo. Eu quero te encorajar a buscar o plano de Deus em sua vida, para que você possa ser mais preparado e confiante, e para que você possa glorificar a Deus e abençoar as pessoas. Lembre-se que o plano de Deus é fruto da sua soberania, da sua graça e da sua glória. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo. Amém.